Pedir para os irmãos estenderem as mãos, vamos agradecer a Deus pela vida dele, né? Deus maravilhoso, nós apresentamos aqui, ó Pai, a vida do teu filho Luciano, Senhor, que hoje, Senhor, está incumbido de trazer a sua palavra, Senhor Jesus. Reveste teu filho com a armadura do Espírito Santo, dê a ele saúde e sabedoria, Senhor, que através dos lábios dele, Senhor, da boca dele, Senhor, saiam palavras que venham alcançar os nossos corações, que não seja tão somente uma palavra, Senhor, mas que seja um alimento espiritual. Fala conosco, Pai, usa teu filho da forma que quiseres, Senhor, para que possamos ter o entendimento da sua palavra, Deus. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, a paz esteja convosco, glória a Deus. Mais uma vez, Deus me incumbiu de passar a palavra dele. Agradeço a oportunidade ao pastor. E, irmãos, eu gostaria de estar trazendo uma palavra para vocês hoje, que fosse uma palavra de amor, de paz. Mas hoje eu venho trazer uma palavra um pouco forte, tá? Eu gostaria que a partir desse momento, todos da igreja, sem exceção, se assentassem. Evitem de ficar andando, por gentileza. Não em reverência a mim, mas em reverência à palavra, em reverência a Deus, tá? Salvo aí os levitas que estão precisando de água para beber. Mas os demais eu peço que não se levante, não bebam água, façam esse jejum, né? Esse momento de água. E vamos lá. Muitos de nós, hoje em dia, essa palavra veio muito forte para mim, falou comigo a semana inteira, vem falando comigo nos últimos dias, nas últimas semanas. Irmãos, estamos vivendo momentos totalmente adversos nas nossas vidas, em todas as áreas. Eu também venho passando por algumas coisas durante a semana. A gente está às vésperas do encontro com Deus e sabemos que muitas coisas acontecem no pré-encontro. Estamos vivendo batalhas espirituais constantemente, toda a igreja. Então, por isso que eu disse que hoje eu quero trazer uma palavra de arrependimento aos seus corações, né? A gente vê por aí que a gente tem que aprender também o que é um arrependimento. Eu vou explicar isso para vocês. Porque muitos de nós, eu falo de nós de um modo geral, procuramos as igrejas, né? E essa palavra é para cristão, tá? Essa palavra tem que cortar no coração de vocês, assim como cortou no meu. A gente tem que procurar a igreja. Não é para ouvir uma palavra que entre no nosso coração e satisfaça o nosso ego. A gente tem que procurar uma palavra, a gente tem que vir à igreja para poder fazer um culto a Deus. E a palavra que vai ser lançada aos nossos corações é a consequência daquilo que vocês estão vindo buscar. É aquilo que Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe vocês até aqui, né? O pessoal também da live que está assistindo. A palavra ela vem para nos auxiliar, a palavra vem para nos engrandecer. Mas a gente tem que vir para a igreja para poder cultuar a Deus. Hoje eu fui para a igreja, a palavra não foi boa. Hoje eu fui para a igreja, o louvor não foi bom. Mas não tem que ser bom para vocês. Tem que ser bom para Deus. Como vocês entrarem nessas portas e virem para cá para poder buscar a Deus, vocês têm que vir com o coração aberto. Vocês têm que vir para glorificar o Senhor. A gente vê muitas coisas acontecendo no mundo lá fora. E coisas assim absurdas. Nós estamos chegando no nível de que a palavra do Senhor está sendo banalizada, está sendo desmoralizada. E nós cristãos, o que estamos fazendo com isso? Aqui foi falado sobre algumas etapas da nossa vida em relação à nossa vida cristã. Nós já estamos chegando no final do mês, né? Logo é o culto de Santa Ceia.
Então eu quero explanar tudo que foi falado durante esse mês para que gere o arrependimento no coração de vocês. Ponham isso na cabeça de vocês. Sem o arrependimento, não há a salvação. Mesmo que vocês sejam cristãos de 1 mês, de 10 anos, de 50 anos. Se não houver o arrependimento verdadeiro no coração de vocês, eu vou explicar aqui para vocês cada passo, não haverá salvação. Não adianta falar que vocês são cristãos, não adianta eu falar que sou cristão e não me arrepender todos os dias. Não adianta eu falar que sou cristão e fazer coisas que desagradam ao coração de Deus. A nossa edificação, ela é diária, ela é constante. Ela não é de quinta-feira nos cultos, ela não é de quinta-feira, de domingo nos cultos de domingo, ela não é na Santa Ceia, ela é constante, ela é diária a todo momento. Porque nós somos cristãos e a gente vê, infelizmente, que não é o nosso caso aqui, mas a gente vê muita gente lá fora se denominando cristão e que todos os dias cometem erros e pecados. Foi falado aqui sobre a construção, né? O pastor Paulo falou para nós sobre a construção, né, dos muros, que com uma mão se faz a obra e com a outra segura a espada. O que seria isso? Com uma mão vocês edificam, né, a obra de Deus e com a outra vocês seguram a espada. Com uma mão vocês vêm para o culto, com uma mão vocês ajudam na assistência social, com uma mão vocês ajudam os irmãos que precisam, com uma mão vocês levam a palavra para as pessoas e para a família de vocês, e com a outra, a espada. Nosso irmão Flávio falou sobre a limpeza. Essa limpeza, ela tem que ser constante. Quem de vocês aqui deixa a casa de vocês suja? Sem varrer, sem lavar uma louça? Vocês não deixam a casa de vocês suja todos os dias. E por que nós deixamos a nossa casa se sujar? Por que a gente deixa fake news, palavras no serviço, palavras na escola, pessoas defamando a palavra de Jesus, a palavra de Deus, as pessoas colocando, né, coisas que vão ao contrário ao Evangelho? Até a nossa própria casa, nós não oramos todos os dias, nós não pedimos a Deus para nos revestir. Isso é limpeza, porque vocês sabem muito bem, conforme ele falou, o que acontece. Ah, mas hoje eu estou cansado, hoje eu não quero ir para a igreja. Irmãos, se alguém de nossos amigos, parentes, chamar para ir para uma festa, para um churrasco, mesmo com dor de cabeça, mesmo cansado, a gente vai, né? O pastor falou sobre a condição de Jesus no Getsemane. Jesus, Filho de Deus, um homem totalmente santo, que no momento em que estava na carne, no momento mais ali aterrorizante de sua vida, ele, em certa forma, ele deixou a carne falar um pouco mais alto e falou para Deus: se for possível, tira esse cálice, porque ele estava na carne. Porém, ele foi obediente. Amém? Eu não quero aqui trazer terror para vocês, medo. Eu quero abrir o coração de vocês e os olhos de vocês para as coisas que andamos vivendo nos dias de hoje. O diabo, ele não está perdendo tempo. Ele não está brincando de ser diabo. E nós estamos brincando de ser cristão. A todo instante, a todo momento. Peço perdão para os irmãos que se essa palavra está entrando de uma forma diferente no coração e está gerando algum tipo de ressentimento, de raiva, não fique com raiva de mim, irmãos. Eu só quero alertar a todos, porque eu estou vendo recentemente, pessoas até perto de mim, não dando ouvidos à palavra.
Só essa semana eu tive 4 notícias de pessoas que trabalharam comigo, estiveram na minha vida em algum momento, em alguma fase, e morreram. Repentinamente. E aí eu fico com aquilo no coração. Morreram com Deus ou morreram sem Deus? É triste, irmãos. É muito triste. É muito triste você ver uma pessoa que você ama, ou uma pessoa que você gosta, ou até mesmo um colega, um pouco distante, mas que fazem parte da sua vida, ou que já fez parte da sua vida. Quando você vai falar da palavra de Deus, quando você vai falar de Jesus, a pessoa não dá atenção. Ou a pessoa fala, tá bom, beleza. Ou quando você convida para o encontro, e fala, vamos para o encontro, essa é a oportunidade de vocês terem uma vida melhor, de vocês terem um renovo na vida de vocês. Tá, quem sabe da próxima vez? O relógio, o cronômetro, está zerando. Ele está rodando muito rápido. Nossa, mas hoje já é quinta-feira, passou muito rápido. A palavra de Deus diz que no fim dos dias iria se abreviar o tempo. E até a ciência, até a NASA, já pegou e falou sobre isso. Que realmente o tempo está mais curto. Poxa vida, se vocês não querem acreditar na palavra de Deus, acredita na ciência. Porque a ciência foi dada ao homem, a inteligência foi dada ao homem. Então, se de certa forma isso aqui está sendo relatado pela ciência, então acredite nisso, porque foi Deus que capacitou aqueles homens a estudar e a passar essas informações. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Agora eu vou começar a minha ministração. Mateus 24, que é a grande base para essa ministração, fala sobre o fim dos tempos. Nessa ministração, há vários pontos em que Jesus nos alerta das coisas que estamos vivendo hoje. Então não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Os apóstolos perguntaram a Jesus, dize-nos quando acontecerão essas coisas, está no versículo 3. Após Jesus ter sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e em particular disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas preste atenção. Não tenham medo. Frisem essa parte. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas isso ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Só até aí. O capítulo de Mateus ele é muito grande. E 24 ele é muito grande. E aqui vai falar de muitas coisas. E eu gostaria só de frisar essa parte. Porque foi o texto base que eu usei na live do arrependimento. E hoje eu vim reforçar mais para aqueles que não assistiram. E Deus vem falando muito forte comigo sobre isso. Arrependimento. Porque como eu disse, só nesses últimos 15 dias, eu tive notícia de 4 pessoas próximas a mim que se foram, repentinamente. Então isso tem que estar bem cravado no nosso coração, porque pode ser repentinamente para qualquer um de nós. E como nós iremos? Como Deus irá nos recolher? Antes de Jesus, João Batista veio falando sobre o arrependimento. Que era necessário todas aquelas pessoas se arrependerem. E que após a ele viria, um maior do que ele, na qual ele não era digno nem de amarrar as sandálias. Noé, na sua época, Noé demorou mais de 100 anos para fazer a arca. Noé era agricultor. E Deus capacitou ele a construir uma arca, do começo ao fim. E falava todos os dias para as pessoas, se arrependam,
se arrependam, se arrependam. E eu posso estar aqui sendo igual Noé, igual um louco, falando, se arrependam. Né? Naquela época lá, não chovia naquela região. E quando choveu, que as águas subiram, aí o pessoal quis entrar na arca, né? Aí o pessoal quis se arrepender. Eu digo que nem muitos ali entraram na arca por arrependimento, mas por desespero. Né? Porque viu que estava realmente enchendo. E aí, no momento de desespero, a gente toma atitudes, né, humanas. Né? Talvez ali muitos, naquele momento, se arrependeram, sim. Como fez o ladrão no último instante. O ladrão viveu a vida inteira dele fazendo coisas erradas, mas no último instante ele reconheceu a condição dele. Mas nós vamos viver a vida inteira fazendo as nossas coisas, brincando de ser cristão, e de repente no último instante, falar, me perdoa, Senhor, estou arrependido. O arrependimento ele não é tão simples assim. Ele engloba muitas coisas. A pregação de Jesus era baseada no arrependimento. Mateus 3:2. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. De igual modo, os profetas e apóstolos, bem como grandes pregadores da história, basearam a sua pregação na mensagem sobre o arrependimento. Hoje a igreja carece de aprender mais sobre isso. Muitos acomodados e conformados com coisas que Deus não se agrada. Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Isso é muito profundo, irmãos. Glória a Deus. Por causa de nossas desculpas, não conseguimos reconhecer que estamos errados e nos arrepender sinceramente, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que cauterizam a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Disse Jesus que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O povo de Deus não está entre estes quase todos. Por isso, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos traga este verdadeiro arrependimento de pecados. Amém? Jesus inicia seu ministério e a sua pregação sobre arrependimento, e duas palavras-chave que ele sempre usou, e Jesus foi o que mais falou sobre arrependimento. Não, Luciano, Jesus só falou de amor. Jesus só pregou amor. Sim, ele pregou amor. Mas esse amor que ele pregou estava embutido arrependimento. Porque para você se conhecer o verdadeiro amor, para você ter o verdadeiro amor, você teria que se arrepender dos seus pecados e segui-lo. Amém? As duas palavras, arrepender-se e crer. Esse é o pilar do ensinamento de Jesus. Crer na palavra de Deus, crer nele como Filho, como nosso Salvador, e se arrepender. Jesus, ele não era apenas um contador de histórias, um homem que falava parábolas, coisas bonitas de ensinamento. Era o tempo, a sua mensagem era confrontada às pessoas e gerava nelas o arrependimento.
O próprio profeta Isaías havia profetizado quase 700 anos antes que isso iria acontecer. Muitos profetas, principalmente em Apocalipse fala muito isso, Isaías fala muito sobre as coisas que estamos vivendo, Apocalipse fala muito sobre que coisas que estamos vivendo. O profeta Isaías, deixa eu voltar aqui, eu me perdi. Glória a Deus. O próprio profeta Isaías havia profetizado quase 700 anos que tudo isso iria acontecer. João estava preparando o povo para a vinda do Messias, como eu disse antes, falando sobre o arrependimento. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de curvar-me e desatar as correias das sandálias. Após esses acontecimentos, vem Jesus de Nazaré da Galiléia para ser batizado por João. Que fato interessante. Jesus, o Filho de Deus, se batizou, sendo que ele era Filho de Deus, diante de todos aqueles que procuravam João Batista para o arrependimento. Ele mesmo sendo santo, ele nos provou que, mesmo sendo cristãos, nós devemos fazer tudo aquilo que Deus nos manda fazer todos os dias. O básico, orar. Levantar de manhã e falar: Senhor, obrigado por mais um dia. Não sei como vai ser esse dia, mas obrigado por abrir os olhos. Eu não sei o que virá pela frente, mas esteja conosco. Para obter um arrependimento que gera vida, primeiro, estejam disponíveis para ouvir a voz de Jesus. Só palavra de amor? Não. Estejam disponíveis para ouvir aquilo que Jesus vem, para abrir os seus olhos para que você mude de vida, para que você se converta. Muitos falam, como eu ouvi essa semana, e tive a oportunidade de falar para uma pessoa diante dos acontecimentos que estão tendo aí no litoral, muitas pessoas morrendo. A gente não sabe se aquelas pessoas que ali se foram tinham Cristo. Acredito que muitos sim, outros não. Aquilo veio de uma forma repentina. A gente vê irmãos perdendo suas vidas por coisas banais. E aí foi dito que aquilo é permissão de Deus. O terremoto na Síria é permissão de Deus. Os alagamentos, as enchentes, é permissão de Deus. Ah, Luciano, mas Deus não é amor? Eu vou na igreja e só fala que Deus é amor. Sim, mas Ele também é justiça. Seria injusto da parte de Deus se Ele tirasse a vida somente dos ímpios, somente dos cristãos que são salvos, e deixassem os ímpios lá, ou vice-versa. Então isso é justiça de Deus. Graças a Deus, aqueles que morreram nessas enchentes, aqueles que morreram na Turquia, embora seja um país islâmico, que é do Islã, ainda tem uma porcentagem muito pequena de cristão. Todas essas pessoas que morreram nessas tragédias, todas essas pessoas que morrem na tragédia, é porque Deus permite. E se elas são cristãs, glória a Deus, elas estão agora nos braços do Pai. E se aquelas que morreram não morreram com Cristo? Infelizmente estão no inferno. Se não fizeram como ladrão, no último segundo se converteram e aceitaram Jesus como Salvador, infelizmente estão no inferno. É triste, irmãos, a gente perder a nossa vida. É triste a gente deixar passar as oportunidades na nossa vida por mera comodismo da nossa parte humana. Hoje não dá para mim ir porque eu estou cansado. Hoje não dá para me ler a Bíblia, eu estou com sono. Sabe quem faz vocês sentirem sono para não ler a Bíblia? Satanás. Ele já fez isso comigo várias vezes. Não quero ler, eu ponho um áudio. É isso que a gente tem que fazer. Deus olha nosso coração todos os dias. Todos os dias Deus olha por nós.
vê as nossas ações. Ser cristão não é fácil, irmãos. Não é porque a gente desce as águas que tudo vai ser maravilhoso. Eu lembro que quando eu desci as águas, falaram para mim assim: a partir de hoje, se você tinha problemas até esse momento, a partir de hoje você vai ter mais. Eu falei, mas por quê? Não estou me entregando a Jesus? Sim, mas até esse momento você estava nas mãos do inimigo. Até esse momento o inimigo sambava na sua vida. A partir de agora ele não vai mais fazer isso. Ele vai estar com você. E a partir daquele momento eu entendi, realmente, se antes de eu conhecer a Jesus eu passava por muitas dificuldades e passei, não foi por mim não. Não foi porque eu sou melhor do que vocês, não é porque Deus fala assim, esse é meu bonitinho, não. É porque como a palavra diz, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Deus já tinha um propósito na minha vida. Eu demorei muito para entender isso e demorei muito para aceitar isso. Mas glória a Deus, não aconteceu nada comigo e olha que eu tive muitos livramentos de morte. E não aconteceu, porque Deus me livrou. Porque eu estou aqui hoje pregando a palavra dele, porque ele tinha um propósito. E eu entendi esse propósito e hoje eu estou aqui. Muitos aqui hoje podem ainda não estar entendendo o que eu quero dizer. Nossa, peguei bem numa frase. Mas ouça, Jesus estava afirmando que o arrependimento era um mecanismo usado por Deus para transformar as pessoas e levá-las para o céu. Ou seja, sem ouvir a voz de Deus, não haverá um profundo arrependimento, não haverá conserto e não haverá céu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus tinha pleno entendimento disso e aplicou essa verdade com aqueles homens, os apóstolos. Portanto, abra os seus ouvidos e esteja atento à voz de Jesus. Jesus naquele tempo não era um alfaiate do efêmero, e sim um escultor do eterno. Jesus não pregou banalidades, e sim o evangelho de Deus. E nós não pregamos uma coisa ou outra, a não ser o evangelho de Jesus. Pense nisso ao ouvir a voz de Jesus. Segundo, estejam disponíveis ao agir de Jesus. Vinde após mim. Jesus agora estava dizendo aos homens daquele tempo o seguinte: deixe-me agir em vocês. Jesus estava aplicando para aqueles homens que eles precisavam dar um passo mais além. Vinde após mim. Hoje pode ser para você, este culto, após mim. Vinde após mim com seus pecados. Vinde após mim com seus desejos impuros. Vinde após mim com suas transgressões. Vinde após mim com suas dúvidas. E vinde após mim com seus maus hábitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês não têm que vir para cá, não têm que vir para Jesus são. Jesus ele não veio para os sãos. Ele veio para todo tipo de pessoa. E de pior qualidade. Então, todos nós temos um pouco de Paulo principalmente. Todos nós temos um pouco de Mateus. Todos nós temos um pouco de Pedro. Muito bem. De todos os apóstolos. Porque ele não escolheu pessoas boas para levar, para ser apóstolo. Então eu tenho certeza que cada um de nós tem um pouquinho desses apóstolos antes da conversão. Eu mesmo tenho um pouco de Pedro. Tem hora que eu sou explosivo demais. E isso é bom. Como eu tenho uma referência. Eu tenho alguém em quem me inspirar. Eu tenho um apóstolo que viveu realmente do lado de Cristo. Viveu ali com ele. Hoje, a gente não tem Cristo fisicamente. Mas a gente tem um lugar mais importante. Que é no nosso coração. Que é aqui na palavra. E ele mesmo fala que aquele que crê pela fé, aquele que não me viu, é tão mais
vamos dizer assim, a palavra correta, abençoado, bem-aventurado, amém, do que aqueles que viram. Você imagina quantas pessoas, quando Jesus ia pregar por uma multidão, tinha 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E nem todos acreditaram nele. Dessas 5.000 pessoas, vamos tirar 10%? Né? Hoje eu estou falando para vocês aqui da palavra de Jesus. Estou falando de Deus, estou falando sobre arrependimento. Irmão, se eu sair daqui hoje com um de vocês realmente arrependido, realmente que essa palavra entrou no coração de vocês, eu já saio daqui feliz. Glória a Deus. Interessante pensar que os discípulos ouviram a voz de Jesus e o seguiram. Você já parou para pensar nisso? Eles estavam ocupados com o trabalho do pescado. Além do mais, poderiam pensar: sou cheio de problemas de ordem emocional, sentimental, espiritual, física. Mas a voz de Jesus é suficiente para mudar toda a ótica de uma vida. É por isso que a palavra diz que o sangue dele, o nome dele tem poder. E não é um poder simplesinho não, irmãos. É um poder para ressuscitar uma pessoa morta há 4 dias, fedendo, entrando em decomposição. Que poder é esse? Se ele pode fazer isso na vida de uma pessoa que já morreu, imagine curar uma dorzinha de cabeça sua. Imagine curar um joelho doendo, que muitas das vezes vem para cá, dor de coluna, eu tenho os 2, sou abençoado, mas eu digo para o inimigo: você pode dilacerar a minha carne, você pode acabar com a minha carne. Sabe por quê? Porque ela é pó, ela é barro, e ela vai voltar para o barro. Mas o meu espírito e a minha alma você não toca mais não. Você não toca mais. Porque eu fiz uma escolha. Eu, com meu livre-arbítrio, conhecendo o mundo, conhecendo as coisas do mundo, eu escolhi, eu entendi que após eu descer as águas, a minha vida teria que mudar. O velho homem ficou para trás. Então, a partir daquele momento, a minha vida, o meu espírito, a minha alma foi lavada pelo sangue de Jesus. E eu tenho que honrar isso, eu tenho que respeitar isso. O sangue dele lá não foi derramado à toa. O sangue de Jesus por toda a humanidade não foi à toa. E hoje em dia a gente vê pessoas zombando da palavra de Jesus, fazendo chacota, sem nenhum temor. Sem nenhum temor. Enquanto essas pessoas não se converterem, não tiverem um arrependimento genuíno, elas vão para o inferno. O que nós temos que ter consciência hoje, cristão, é que não existe em cima do muro. Não existe. Ou você segue a palavra de Deus, ou você segue o mundo. Não tem meio termo. Não tem ficar em cima do muro. Não tem como você servir a 2 senhores. Você tem que ter o seu arrependimento genuíno. Todos os dias. Blasfemei, peço perdão. Senhor Jesus, falei contra o meu irmão, peça perdão. O arrependimento ele é diário, através dessas atitudes. Terceiro, estejam disponíveis as transformações de Jesus na sua vida, e eu vos farei. Quando entendermos a chamada de Jesus para o arrependimento, ele muda a nossa vida, assim como fez com a vida dos discípulos. Ele também quer fazer com você. Todos aqui são cristãos. Creio que a grande maioria aqui, não sei se todos já desceram as águas. Aqueles que não desceram, em nome de Jesus, vai descer. E a partir de hoje vai entender o que é o arrependimento.
Amém? Assim como ele fez com os discípulos e também com aquela geração que ouvia os seus ensinamentos na sinagoga, ele quer fazer com você hoje aqui nesse lugar. Basta você permitir e se arrepender de seus pecados, falhas, transgressões e tudo mais. Ele chama agora para um novo tempo, para uma nova vida que passa pelo arrependimento. As expressões são essas. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e os farei arrependidos e transformados para uma vida em abundância. O que você precisa que Jesus faça para mudar a sua vida? Tem algo que está incomodando o seu coração? O pecado tem te arrebatado você por dentro? Arrebentado, desculpa. Já estou pensando no meu arrebatamento. Então, não resista. Aprenda. Ele transformará você para obter o arrependimento que gera vida. Vocês precisam estar disponíveis para ouvir a voz de Jesus, estar disponível para agir, ao agir de Jesus na vida de vocês, e disponíveis às transformações de Jesus na sua vida. Amém? Existem muitos outros tópicos aqui sobre arrependimento, que vai muito além, né, do que se falar de arrependimento. Eu quero citar aqui algumas situações para que vocês não confundam arrependimento com sentimentos humanos. O primeiro, eu falei aqui para vocês que vocês não precisam ter medo do que eu estou falando aqui hoje. Se hoje eu não vim pregar sobre amor, sobre palavras bonitas, sobre coisas bonitas que vão entrar no coração de vocês, e estou aqui só, vamos dizer assim, entrando com palavras de correção, mas é o que Jesus fazia. Ah, Luciano, você não é Jesus, mas eu tenho que fazer com que eu me pareça com Ele, porque é isso que a palavra diz. Foi isso que eu me comprometi quando eu me batizei, ser parecido com Ele. E se eu sou parecido com Ele, sim, eu tenho que falar sobre arrependimento de uma forma mais dura, para que vocês entendam sobre isso. Porque é muito sério. Nós podemos perder a nossa salvação de uma hora para outra. Se a gente começar a nutrir no nosso coração o pecado vai nos consumindo aos poucos. E isso faz com que a gente perca a nossa salvação. Isso é fato. O arrependimento não é medo. O arrependimento não é decepção. O arrependimento não é remorso. O medo. Existe a passagem aqui de Simão, o mágico, que está em Atos 8, 17 e 24. Não precisa pôr não, irmão. Que era um homem que mexia com magia. E quando ele viu Pedro fazendo, atuando como apóstolo, né, e atuando pelo Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo diante do povo, ele achou que Pedro também era um mágico. E aí ele quis fazer uma troca com Pedro, né? Quanto que você me dá, quanto você quer receber para que você me passe essa mágica, entre aspas. E Pedro falou para ele assim: isso não é mágica, isso é o Espírito Santo atuando sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas. E ali naquele momento ele entendeu aquilo e disse para Pedro, que eu estou resumindo a história, tá, irmãos? Que está em Atos 8, 17 e 24. E aí naquele momento, Simão, o mágico, ele se arrependeu, né? Por medo de ver que aquilo que estava atuando sobre a vida de Pedro era muito maior do que as mágicas dele, ou seja, as mágicas dele não era nada, né? E de certa forma ele disse que se arrependeu, mas foi por medo. Então significa que não é um medo não é um arrependimento genuíno. Ele se arrependeu por medo.
Arrependimento não é decepção. Todos aqui conhecem a história de Balaão, sobre Deus usar a jumenta, né? Vocês conhecem essa passagem. Até na live foi até interessante falar sobre esse assunto, né? Que a gente teve uma outra perspectiva sobre o que é Deus usar a jumenta. A gente sempre fala sobre, nossa, mas Deus usa até uma jumenta para falar com a gente, né? Só que aqui, nessa passagem, ela vai muito mais além do que isso. Deus usou a jumenta para passar um sentimento a Balaão de decepção. Porque ele tinha uma... Quem conhece a história, né? Ela é bem longa aqui, eu não vou ler tudo, porque já está terminando o meu tempo. Eu quero abreviar o máximo possível. Deus usou a jumenta através da boca para falar com Balaão, mas naquilo ali existia o seguinte: existia um anjo na frente da jumenta, ela não queria passar porque o anjo estava na frente dela, e Balaão ele tinha na verdade ele era um vidente, e ele queria levar algumas profecias, né? Para amaldiçoar o povo de Deus. Ele era um homem que, mesmo sendo um vidente, Deus falava com ele. Ele teria que ir para Moabe, né, para passar... uma outra tribo, vamos dizer assim, contratou ele para poder amaldiçoar essa tribo. E aí a gente conhece a história de que a jumenta parou no meio do caminho, né? E tinha um anjo lá para passar outra mensagem para Balaão não fazer o que ele iria fazer naquela cidade. E aí a jumenta falou com ele. Mas na verdade aqui ele teve uma decepção em relação ao que ele ia fazer. Se arrependeu, teoricamente, né? E diante do anjo ele, vamos dizer, falou que se arrependeu, mas na verdade ele teve um sentimento de decepção e remorso. Aqui fala sobre a história de Esaú, o irmão de Jacó. Como vocês conhecem a passagem também, está em Hebreus 12, 16 e 17, que Esaú, ele era o primogênito, né, de Isaac, e aí Jacó fez aquela, vamos dizer, aquela trapaça com Esaú para ganhar a primogenitura, né, de Esaú. E aí no decorrer da história aqui, Esaú, ele não pensou em nada além de comer, né, o guisado que Jacó fez para ele poder ganhar a primogenitura. Só que aí ele viu que foi enganado, né, e Jacó armou uma situação para receber a bênção de seu pai no lugar de seu irmão. Com isso, Esaú não se arrependeu daquele ato que ele fez. Porém, mais para frente, né, o sentimento de Esaú foi remorso, o que é diferente de arrepender-se. Quando caiu em si pelo seu erro, não pensou em como se consertar, mas deixou que a tristeza se transformasse em ódio pelo seu irmão. Então, após o ato, ele sentiu remorso pelo ato que ele fez, né, achando que era um arrependimento, e esse arrependimento gerou dentro de Esaú ódio. E aí ele começou a perseguir o irmão. Amém? Irmãos, eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. Eu quero finalizar a minha ministração com uma passagem que me tocou muito essa semana, aqui em uma das ocasiões em que eu vim para a igreja, mesmo debaixo de chuva torrencial, chuva forte. E eu agradeço muito porque nesse dia foi falada uma palavra aqui que eu tenho certeza que a partir de agora, vocês como cristãos arrependidos, essa palavra vai entrar mais ainda no coração de vocês. E quando vocês estiverem em casa, vocês possam ler também, que está em Colossenses 3. Eu vou ler do 1 ao 17. Vocês podem fechar os seus olhos
Irmão, apaga a luz da igreja e deixa só aqui para mim, por favor. Fechem seus olhos. Meditem nessa passagem e nessa palavra. Amém? Não precisam ler, que eu vou ler para vocês. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos maus, ganância e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com a gratidão a Deus no seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graças a Deus Pai. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Ministério de louvor, por favor. Irmãos, eu vou orar por vocês. Vou orar pelo pessoal da internet. Vou orar pela minha família. Vou orar pelo meu trabalho. Vou orar para aqueles que estão passando dificuldade nesse momento por causa de tudo que está acontecendo. E vocês, irmãos, façam o mesmo. Orem por vocês. Orem pelas suas famílias. Orem pelos seus inimigos. Orem pelas situações que vocês estão passando. Peçam para Jesus colocarem agora em vocês um sentimento de arrependimento. Arrependam-se, pois o tempo está terminando. Nós não sabemos o dia e a hora, porque a palavra do Senhor fala que Ele virá como um ladrão. Ele pode vir daqui a 5 segundos, como Ele pode vir daqui a 50 anos, 60 anos.
Mas uma coisa eu digo para vocês, irmãos. Está mais perto do que a gente imagina. Porque o que está acontecendo lá fora é as profecias que estão na Bíblia. O amor de muitos esfriando. A iniquidade aumentando cada vez mais. A apostasia aumentando. Então, irmãos, a gente tem que ver que cada tempo é precioso, cada segundo é precioso. O tempo de se arrepender não é amanhã, não é quando eu estiver velho. O tempo para se arrepender é hoje, porque pode ser que não haja tempo de eu ficar velho. Então, irmãos, nesse exato momento, abra o seu coração, deixe com que o Espírito Santo entre no coração de vocês, assim como vocês já fizeram várias vezes vindo aqui, e façam mais, e façam toda hora, faça todos os dias. Não deixe que o inimigo encontre brecha na vida de vocês. Não deixe que o inimigo entre com essa brecha e destrua a vida de vocês, a salvação que já é de vocês. Honre o sangue de Jesus, que foi vertido para salvar todos aqui, salvar a humanidade, porque nós éramos condenados, nós estávamos condenados à morte, ao inferno. E isso, irmão, é muito doloroso. É muito doloroso você ver pessoas ao seu redor simplesmente em cima do muro. É muito doloroso você ver pessoas achando que dá tempo de fazer depois, sendo que Deus, sendo que Cristo faz por nós todos os dias, desde o momento que levantamos ao momento que iremos deitar. Deus nos deu muitos livramentos. Muitos livramentos foram dados às nossas vidas até esse momento, até agora, e Ele continuará dando a partir do momento que a gente sair pela porta, porque a partir do momento que a gente colocar o nosso pé lá fora, o inimigo está lá esperando. Ele está esperando que você dê uma brecha. Ele está esperando com que você simplesmente esqueça alguns segundos de Deus e de Jesus, para que Ele possa entrar. Então, irmãos, a oração é importante, a comunhão é importante, a obediência é importante, vir para a igreja é importante, porque aqui há cobertura espiritual. Faça esse sacrifício. Mostre para Deus que vocês estão buscando Ele. Porque não é só o fato de vocês orarem em casa, isso é válido. Entre na porta do seu quarto, feche e ore. Mas Deus quer ver também vocês fazer algo custoso para vocês. É difícil vir num dia de chuva? É difícil. É difícil vir num domingo depois de um churrasco com a família? É difícil. Mas também é muito gratificante estar aqui, debaixo de uma cobertura, debaixo da presença, em comunhão com os irmãos. Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Senhor, eu peço que o Senhor venha a cada irmão aqui, a cada irmão na live, tocar o coração deles com o Teu Espírito Santo, abrir o entendimento, Senhor, para que haja um arrependimento genuíno, meu Deus, para que haja o abandono do pecado, porque, Senhor, com o pecado não há salvação, há morte física e espiritual, Pai. Que os seus filhos aqui presentes, ó Pai, seja luz, seja sal dessa terra. Que eles possam, Senhor, levar o seu evangelho adiante, a toda a família, a todos os amigos, a todos os desconhecidos. Que eles venham ser capacitados todos os dias, Pai, estar na sua presença.
que venha ter intimidade com o Senhor. E tendo essa intimidade, Senhor, eles venham enxergar a verdadeira abundância que é viver nessa terra, Pai. Pois essa abundância não está em bens materiais, ó Senhor. Ela está em viver a plenitude da sua presença, da sua palavra. Pai amado, vai curando os teus filhos de todo mal, de todo sentimento aberto. Não deixa que as setas de Satanás, Senhor, toquem a vida dos teus filhos. Vai limpando, vai curando, vai transformando o coração dos teus filhos, para que eles tenham anseio de cada vez mais sentir a sua presença, buscar a tua face, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui todos reunidos no teu santo nome, porque eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, neste local. Então eu peço agora que o teu Espírito Santo, ó Pai, vai tocando sobre a vida de cada um deles, desde o menor ao maior, Pai, sem diferença. Que todos os teus filhos estejam revestidos do teu poder e da tua glória. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar o coração de cada um, venha transformar, Pai. Venha tirar tudo aquilo, Senhor, que está oculto. Venha tirar tudo aquilo, Senhor, que os seus filhos não conseguem enxergar. Venha tirar, Senhor, as flechas e as investidas de Satanás na vida deles. Aquela dor de cabeça, Senhor, que parece algo físico, mas não é. Aquela má vontade de vir cultuar a Ti, Senhor. Aquela indisposição, venha cair por terra, Senhor. Que os Teus filhos venham buscar a Tua face. Que os Teus filhos busquem a Tua face aqui, em casa, no ônibus, no carro, onde quer que estejam. Onde estiverem com a planta dos Teus pés plantada, o Senhor, eles estejam, Senhor, instruídos pelo Teu Espírito Santo. Senhor Deus, abençoa os Seus filhos. Guarde-os, Senhor. E que cada um aqui representa um grupo familiar. E que cada um aqui, Senhor, seja o instrumento em Tuas mãos para levar o Teu Evangelho adiante, para transformar a família, para transformar os amigos, para transformar, Senhor, este mundo. É assim que eu Te agradeço. Eu Te louvo e Te engrandeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vamos louvar ao Senhor, amém? Vamos pedir para Ele renovar o nosso interior agora. Necessita Aleluia. mais de Ti. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração nessa noite. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração,
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nessa noite, deixa eu falar algo com você nessa noite. O arrependimento ele é uma chave, sabe? Quando nós aceitamos Jesus, nós nos arrependemos do pecado inicial. Nós entendemos que estávamos longe do Pai, longe de Cristo. Então nós aceitamos o Senhor como Salvador, nos arrependendo. Talvez um erro que nem nós não cometemos, mas que Adão cometeu. Aí nós chegamos na presença do Senhor com o Mestre. Como nós, estamos na igreja, caminhamos no Senhor. Mas os dois tiveram um problema diante do Senhor. Um vendeu o Senhor como a preço de escravo, 30 moedas. Vendeu o Senhor, traiu com um beijo. E o Senhor foi crucificado. E houve o que no coração dele? Arrependimento. O outro, Pedro, nega Jesus por 3 vezes. Fala que não conhece, nunca andei, nunca vi. Mas a Bíblia fala um ponto muito interessante da diferença de Pedro e de Judas Iscariotes. Lá em Lucas 22:62 fala que Pedro chorou amargamente. Mudou tudo. Você sabe que o arrependimento pode fazer de você uma grande pedra nessa edificação, que é o tema da nossa igreja. Pedro foi a pedra da edificação da igreja. Diferente de Judas Iscariotes, que se remorciou, Judas se remorcia, não tem aquele arrependimento, mas Pedro não, Pedro se arrepende. A palavra de Deus diz que ele se arrependeu e chorou amargamente. Então talvez você está aqui, sente-se acusado de alguma coisa. A pior coisa que tem na vida do cristão, sabe, Luciano, que você comentou aqui, que vê um peso para vir para a igreja, um cansaço, é a acusação. A acusação é terrível. Talvez você está aqui nessa noite, sentindo-se acusado. Não é Deus que te acusa, é o mundo espiritual, é o inimigo, é os demônios, tem te acusado. Judas Iscariotes se sentiu acusado, em vez de se remorciar, chorar, aliás, em vez de se arrepender, se remorciou. Em vez de ele chorar na presença do Senhor, ele foi correr, tentar dar um jeito, ele sozinho. Pedro, diferente, foi se dobrar nos pés do Senhor e chorar amargamente. Sabe o que muito me emociona? Que o primeiro, não foi o primeiro discípulo a ser visto na ressurreição, mas foi aquele a quem Jesus foi atrás. Jesus está indo atrás de você nessa noite. Jesus está indo até você nessa noite, querendo ver um coração arrependido, querendo ver alguém que chora. Fala, Senhor, realmente eu reconheço essa palavra, Senhor, reconheço essa palavra, me arrependo, Senhor, dos meus atos nessa noite. Eu quero convidar você, irmão. Todos nós temos alguma coisa para se arrepender, todos nós. Então eu quero convidar você que quer se arrepender, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos fazer, não invalidando a oração, mas você vai orar por você. Você vai falar com o Senhor. O irmão já orou por nós, o Luciano, eu recebo a oração dele, mas você vai orar por você, pedindo perdão ao Senhor, bem rapidinho, nosso tempo já estourou, mas eu quero fazer isso nessa noite, para que o seu coração saia daqui em paz, não saia com acusação, saia tranquilo daqui. O Senhor quer te usar como uma pedra nessa edificação. Se alguém quiser vir aqui ainda, pode vir aqui na frente, em arrependimento, não diante de mim, não diante disso aqui, é somente um púlpito de acrílico, mas diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós nos dobramos e choramos. Senhor, amargamente eu choro na tua presença, Senhor. Diga para Ele: Pai, em nome de Jesus, eu não quero carregar essa mágoa, essa dor, eu não quero carregar, Senhor, em nome de Jesus, mas me arrependo nessa noite, pelos atos, Senhor, que talvez cometi, pelos atos talvez que eu nem sei, mas involuntariamente hoje tem trago um peso na minha vida. Senhor, eu quero andar livremente, sem acusação, sem peso, sem bagagens. Quero andar livremente, Senhor, como o Senhor libertou e livrou Pedro de toda condenação, toda acusação, Senhor Jesus. Quero também, Senhor, nessa noite, ó Deus, lançar sobre o Senhor: eu me arrependo. Diga o teu ato, fala: Senhor, eu me arrependo, ó Deus, de reclamar tanto. Eu me arrependo, Senhor, ó Deus, de repente não ter amado
tanto as pessoas, não falar do teu evangelho. Eu me arrependo, Senhor, nessa noite, Pai, e choro na tua presença, colocando o meu coração diante do Senhor, Pai. Prometo, Senhor, nessa noite, prometo, assim como Pedro se arrependeu, colocar o coração empenhado em fazer a tua vontade, em agradar o teu coração, Jesus. Nessa noite, Senhor, recebe o meu coração, Senhor. Sei que é o que o Senhor deseja, um coração contrido. E a palavra de Deus diz que um coração contrido, o Senhor, Ele se compadece de um coração contrido. Sabe o que é se compadecer? Ele se volta a um coração contrido. Se volta, Senhor, ao nosso coração, Deus, porque estamos nos contridos nessa noite. Estamos assim, Senhor. Esses que deram um passo aqui na frente estão com o coração contrido diante da tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Queremos caminhar livremente, Senhor. Queremos ser como um Pedro foi, uma pedra para a edificação da tua igreja, uma pedra que pôde sim suportar, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser como Judas, não queremos ser daqueles que se remorciam somente e que voltam a praticar. Queremos hoje pôr um fim nessas negações, um fim, Senhor, nessa situação que nos distancia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos estão aqui na frente. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Podemos pedir para o Senhor renovar o nosso coração? Quantos querem que o coração receba um renovo? Irmão, coração renovado é cheio de esperança, irmão. Irmão, coração renovado é um coração esperançoso. É um coração alegre, é um coração feliz. Tem dificuldade, mas está tranquilo. O Espírito Santo está com ele. Tem luta? Claro que tem. A palavra de Deus não esconde que o ímpio e o justo vivem a adversidade. Mas nós temos um diferencial. O Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. O Senhor. Vamos nos encher da presença dele. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor Jesus. Cante isso. Já não quero ser igual. Diga para ele. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova no Senhor. Porque tudo que há dentro de mim, fala isso para ele, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga de novo. Necessita mais de ti. Você precisa de uma dose do Espírito Santo. De ti. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo habita aqui, habita aí, amém? Eu quero que você sente só por 5 minutos, preciso dar alguns avisos muito importantes. Não vamos desprezar momentos importantes do culto. Primeiramente quero dizer para os irmãos que tem um mover acontecendo nas nossas células. Tem um mover de Deus acontecendo. Amém ou não? Tem um mover de Deus, tem pessoas se enchendo do Espírito Santo. Mas tem gente faltando célula. Tem gente faltando célula por qualquer motivo. Vai ter um mover de Deus. Sexta-feira eu fui numa célula, uma bênção. Deus falou comigo o tempo todo. Fui noutra célula ontem, sábado. Deus falando, irmão. Então não perca as nossas células. Deus está manifestando o poder na célula. Porque eu ando da edificação. Amém? Nós vamos ter no dia 5 de março, está aqui o nosso irmão Ivan, nós vamos ter a mentoria. Tem um banner aí? Coloca o banner para eles verem. Mentoria com o nosso professor e pastor, o Anderson Damião. Mentoria financeira, gestão de recursos. As vagas são limitadas. Precisa procurar o nosso irmão Erivan ou os líderes da igreja, dar o teu nome. Nós estamos pegando como... Diz que as coisas para terem valor precisa ter um preço, sabia? E eu estava numa célula ontem, teve um quebra-gelo sobre o preço. Nós estamos pedindo para os irmãos nos auxiliarem com R$20, irmão.
Pastor, tudo agora é dinheiro na igreja. Nós pretendemos fazer um café, mas um café responsa para os homens aqui. Então, R$20, irmão. Mas, pastor, eu não tenho os 20. Vem assim mesmo, irmão. Mas se você puder abençoar o nosso café com R$20, que a gente quer comprar, fazer um café legal, que vai começar às 9 da manhã e vai provavelmente até umas 11 horas, a palestra 10h30. E aí nós vamos depois liberar um café e o Anderson vai ficar aqui até por volta do meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora. Só dando orientação para quem tem comércio, para quem trabalha em empresa, para quem de repente está abrindo um negócio próprio, para quem ele vai estar aqui dando uma prévia mentoria de um projeto e um sistema que ele tem de ensino financeiro, MMC, se eu não me engano, certo? Que é segundo Salomão, método bíblico, tremendo. E ele falou, deu uma explanação para mim e para o Erivan, nós tivemos uma reunião com ele, e vai ser tremendo, irmão, dia 5 de março, não nesse domingo, dia 26, no outro. Esse domingo nós teremos ceia, amém, aqui, amém, nas 18 horas, então convido aqui, é só para os homens, tá? Podem ser da igreja, pode ser de fora, não tem problema, irmão, traga, né? Nós também estamos liberando para quem você quiser, pode chamar ou trazer um convidado, presenteia o irmão, fala, vou ter uma mentoria, quero te presentear, né? E traz o irmão, passa os nomes, passa para mim, passa para o Erivan, a gente fazer uma lista legal, com telefone, a gente entrar em contato depois com esses irmãos, amém? Sexta-feira, sábado nós temos reunião do encontro, estamos tendo reunião do encontro às 19h. Quem não foi para o encontro tem ficha aqui, tá? Custo do encontro R$100. Sábado nós vamos liberar o vídeo para a equipe, já está pronto, e para a igreja no domingo, será tremendo. Sábado nós tivemos uma pequena obra aqui, e a nossa irmã Tereza está pedindo a ajuda dos irmãos e irmãs que puderem nos auxiliar às 8 da manhã aqui. A gente vai fazer uma limpeza na igreja, nós vamos lavar a igreja, porque os pedreiros deixaram um pouco de sujeira aqui, então nós pedimos a ajuda dos irmãos às 8 da manhã no sábado. E no domingo, dia 26, além da ceia à noite, às 18 horas, a ceia do Senhor, às 6 da manhã nós vamos ter a saída para o projeto social, tá bom? Do Amor ao Próximo, nós vamos fazer lanche, chocolate e tal, e a irmã Maria está convidando irmãs e irmãos para ajudar na montagem e também na distribuição, com a Milton, então toda a igreja está convidada. Irmão, quer ser impactado? Vai para a rua no projeto social. Vai para a rua para você ver. Você vai voltar outra pessoa. Você reclama do seu travesseiro? Você reclama da sua casa? Deu uma goteirinha lá, tá vendo? Que treva minha... Vai na rua para você ver. Você volta, irmão, você ama. Você pega o teu carrinho, o velhinho que seja, você vai polir ele. Porque é tremendo o que Deus fala, né? No coração. Os irmãos sabem, Flávio, o Alan, Erivan, os irmãos já foram. É tremendo. Então, 6 da manhã nós vamos nos reunir aqui. A irmã Maria está à frente da cozinha para montagem. Precisamos de pessoas na cozinha e também na entrega, tá bom? Eu também tenho mais um aviso muito importante. Então, reunião do encontro. É isso aí, cursão bíblico voltou, tá bom? Sábado às 16 horas, presencial aqui na igreja. Nós estamos falando do caráter de Cristo, tá bom? Ele como nossa referência. E eu quero dar um aviso para os irmãos que no domingo nós vamos ter algo diferente no culto. Eu preciso ter uma conversa alinhada com a igreja. Peço que ninguém falte no domingo. Avisa os irmãos, avisa na célula, o pastor pediu para ninguém faltar. Eu tenho um assunto muito importante a tratar. Nós vamos cortar a live, tá, Anderson? Na hora da oferta. Nós vamos cortar a live por 15 minutos. E nós vamos voltar, peço até que os irmãos já estejam aí ouvindo na live. A live vai ser cortada e vai voltar só na palavra. Porque eu tenho um assunto para tratar muito sério com a igreja. Eu quero passar isso para a igreja de forma muito, então, assim, muito responsável, e eu quero conversar mesmo com todos os membros da igreja. Nós temos como eu posso dizer, um projeto, né, Alan? Queremos apresentar para a igreja, contando com a igreja, então não falte. Nós vamos cortar a live, porque o que eu vou falar não pode passar na live, só vai ser falado para quem está aqui no presencial, tá bom? Então nós vamos fechar a live de 15 a 20 minutos, quando iniciar a oferta. Não convide ninguém, irmão, nesse culto. Pastor, eu estava pensando em chamar. Então quando for, nós vamos pegar a pessoa, levar lá atrás, na sala, deixar lá. Já tem um quartinho lá, ali é o quartinho da disciplina. Fizemos um quartinho da disciplina. Lá vai ficar alguns objetos lá de massacre, de... Brincadeira, irmãos. Então nós vamos, se vir algum convidado, é claro, nós vamos pedir, né, a licença, porque nós vamos tratar. É a ceia, não temos outro dia para fazer, tem que ser na ceia. E nós temos um projeto para 10 meses, então precisamos passar o quanto antes. Então, no momento da palavra da oferta, nós vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Então não faltem.
O irmão já está sabendo, vamos parar a live. Tem como fazer isso, né? Para a transmissão. Quando eu falar assim, pode voltar a transmissão, nós vamos para a palavra e dar continuidade. Porque a gente tem alguns irmãos que ficam em casa, assistem em casa, né? Não estão podendo vir no culto, né? Tem motivos plausíveis, né? Então, em nome de Jesus. Amém? Ok? Reunião do encontro, correto? Fichas encontristas, por gentileza, tragam as fichas já, vamos preenchendo, vamos convidar pessoas, né? Que eu sei que será tremendo. As célula tem que ter ficha lá, tá bom? Para convidar os irmãos lá, as pessoas estão indo. Leva na célula, convida a pessoa a primeira vez na célula, né? E eu creio que nós vamos ter um grande encontro para a glória do Senhor. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela palavra. Parabéns aí nosso irmão Luciano, Ministério de Louvor. Amém, irmãos. Eu falo para os irmãos que o culto de quinta-feira ele é tremendo, né? Não dá para ficar sem cultuar. Terça-feira nós estamos aqui, nós oramos, aí depois nós temos uma palavra direcionada para a liderança. Quinta-feira é sempre um mover diferente, um arrependimento, o Espírito Santo nos acerta. Porque o domingo é celebração, é diferente, é um culto diferente. Então não despreze a quinta-feira. Eu falo para os irmãos também que estão em casa, se pode vir, vem. Não está trabalhando, não está estudando, não tem outro motivo para não estar no culto, né? Só se tiver trabalho ou estudos, está com problema com o mesmo horário. Mas fora isso, vem no culto de quinta, porque é um culto diferenciado. Você vê 3 palavras, hoje é a terceira, né? Se eu não me engano, do mês de fevereiro, né? O pastor Paulo ministrou, falando da edificação, né? O Flávio ministrou sobre ser limpo para ser edificado, e hoje o arrependimento que edifica. Então, irmão, grava o que Deus está falando, porque Deus está falando tremendamente conosco, amém? Então vamos agradecer a Ele, Deus abençoe sua vinda. Não temos ninguém pela primeira vez? Temos alguém? Não temos, né? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida. Pedimos que o Senhor nos leve, nos guarde, nos dando uma continuidade, uma noite abençoada. Que esta palavra não venha somente soar como mais uma palavra, mas que venha guardar no nosso coração, Senhor. E nós queremos alinhar segundo a Tua vontade, Pai. Porque no arrependimento nós temos vida, Senhor. No arrependimento, Senhor, nós temos, ó Deus, a unção do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Teu poder e que o Teu mover está acontecendo no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Prospera a Tua igreja, prospera os Teus filhos, prospera, Senhor, a cada irmão e irmã nessa noite, ó Deus, e a unção do Senhor desça sobre a nossa igreja, sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Assim nós agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Nós oramos também, Senhor, pelas vidas, Senhor, na tragédia ali, Senhor, no litoral norte, Pai. São pessoas também ali, servos de Deus, pessoas também que não são servos de Deus, mas, Senhor, estenda as suas mãos para aquelas vidas, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, aquelas famílias, visita os desabrigados. Ó Deus, cura a alma e o sentimento daqueles que perderam tanto os bens quanto também famílias, pessoas. Senhor, meu Deus, nós oramos, Pai, nos compadecendo, Pai, de tudo aquilo que tem acontecido ali, Senhor, e que o Senhor venha, ó Deus, levantar pessoas, ajuda e auxílio na medida em que eles estejam precisando, Senhor. Visita, Pai, cada família, visita, Senhor, cada, ó Deus, edificação naquele lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós oramos e agradecemos. Irmãos, só para... Nós estamos mobilizando, já mandamos uma ajuda, tá? Pela igreja, tá? Em valor para a compra de água, que lá era um dos maiores problemas, né? Algo tão vital. Então nós estamos mandando também alguns auxílios como roupa, já contactamos algumas pessoas que estão indo direto. Então nós estamos tomando muita cautela com a ajuda, porque tem muitos atravessadores no meio. Então nós já estamos mobilizando, o irmão Hamilton está à frente dessa ajuda, tá bom? Então se você precisar, quer mandar algum tipo de ajuda, até roupa, no grupo a gente comentou, descobrimos pessoas que têm casa, estão levando ajuda lá e já estamos movendo, tá bom? A igreja já está se movendo. A igreja que você serve, move também no social, todo tempo, né? Temos uma pessoa aí que é o Hamilton, está à frente disso, que ama isso e nos orienta, abre os caminhos, outros irmãos, e nós canalizamos nele para que veja a veracidade, né? Para onde está indo o recurso, tá bom? Então, em nome de Jesus, nós agradecemos toda a ajuda que os irmãos têm dado. Estenda as mãos à frente, receba a bênção apostólica, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.